Boa tarde, contadores e contadoras desse Brasil. Estamos começando aqui mais um webseminário e hoje a gente tem uma presença ilustre do Edson. Edson, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E para você que ainda não curtiu o nosso vídeo, aproveita e dê um like no vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação e ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente faz com tanto carinho para você, e eu tenho certeza que vai ser super, super útil para vocês. Então é isso. Bom, hoje o Edson vai falar para a gente como que você, contador, pode fazer todas as mudanças que você precisa fazer dentro do seu escritório de contabilidade sem ter que passar por alguns problemas nesse meio do caminho. Então, ele, com toda a experiência que ele tem, vai te contar como que você pode ter eficácia num processo de mudança do seu escritório de contabilidade. Para quem ainda não conhece, o Edson trabalha numa consultoria chamada Wisdom, e ele tem muita experiência de mercado, já trabalhou mais de 25 anos em grandes empresas, como a Brahma, por exemplo, e nos últimos 7 anos tem se dedicado a um processo de consultoria e ajudado a várias empresas a passarem e fazerem, né, uma gestão organizacional mais eficiente. Ele que é diretor da consultoria, um dos diretores dessa consultoria, e está aqui para compartilhar muita coisa boa com vocês hoje. Então, Edson, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, quero agradecer também ao Gabriel Gaspar, né, porque essa oportunidade surgiu na NIBO Conference do ano passado, né, que foi realizada nos dias 30 e 31, quando eu assisti uma palestra, na verdade, uma mesa redonda depois dessa palestra, que abordava um assunto interessante, que era fusão, incorporação, cisão e confusão, né? E os membros da mesa redonda levantaram alguns pontos, alguns problemas que surgiram, e alguns cases foram colocados de uma maneira muito clara, e nesse momento eu percebi que poderia estar contribuindo também. E no dia seguinte, conversei com o Gabriel Gaspar, me apresentei, e ele teve a iniciativa de me convidar para produzir esse web seminário, tá certo? Por isso estou aqui, então quero agradecer não só ele, mas toda a equipe de infra aí do NIBO, né? Nada, a gente que agradece. Tenho certeza que vai ser demais. Vou começar a compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês assistirem e acompanharem aqui o nosso PPT. Então, vamos lá. Bom, o assunto que eu vou abordar hoje, o tema é eficácia no processo de mudança, como obter melhores resultados. E, obviamente, nós da Wisdom, né, pensamos na realidade de cada cliente à medida que a gente faz todo um trabalho de diagnóstico. Considerando a experiência que a gente tem com outros ramos de atividade e também os problemas que eu pude identificar por ocasião da NIBO Conference no ano passado, eu elaborei esse material que, de uma forma bastante sintética, vou estar contemplando esse assunto. Primeiro, quero falar um pouco a respeito da Wisdom, né? A Wisdom é uma empresa que já existe há 25 anos no mercado, com 3 áreas de atuação. A primeira é a área de eficácia organizacional, pela qual sou o diretor, focada no desenvolvimento de soluções que permitem alinhar estratégias, estruturas, reduzir custos. O nosso foco é economicidade, né, e eficiência das empresas. A segunda é uma área de remuneração e pesquisas de percepção, pesquisas internas, né? Pesquisa de satisfação, pesquisa de clima organizacional, que são algumas ferramentas que a gente utiliza para poder desenvolver trabalhos específicos. E, por último, a área de desenvolvimento de pessoas, que a gente acaba baseado num levantamento de necessidade de treinamento e desenvolvimento, desenvolvendo programas in company para as empresas, ok? Então, nesse slide tem um sistema integrado de desenvolvimento organizacional e gestão de pessoas. A gente não pode falar em resultado, a gente não pode falar em eficiência, em produtividade, em eficácia,
se não tiver um alinhamento perfeito entre estratégia, estrutura organizacional, os principais processos e os colaboradores, as pessoas. Tá? Então, essas são as premissas para todos os trabalhos que a gente desenvolve nas 3 áreas de especialidades. E, claro, pensando, obviamente, de uma maneira muito mais ampla, né? No indivíduo, em relação aos seus pensamentos, comportamentos, sentimentos, né? Na organização, verificando as diretrizes, procedimentos, as práticas existentes, vis-à-vis a sua estratégia, né? A percepção coletiva, que nada mais é do que a cultura, né? Que permeia, quer dizer, quando a gente fala em percepção coletiva, estamos falando percepção coletiva predominante, estamos falando no clima organizacional, isso tem um impacto muito grande, e, obviamente, não podemos desprezar o ambiente externo no mercado, por exemplo, como de empresários contabilistas, uma concorrência bastante acirrada, tá certo? Então, quais são as razões das mudanças? Por que as mudanças ocorrem? A gente contempla em 2 blocos, que a gente chama de forças externas e forças internas. Forças externas tem a questão de tecnologia, economia como um todo, né, todo um cenário do país atual, a concorrência efetiva, né, as necessidades e valores humanos e sociais, quer dizer, tem todo um ambiente interno, e, obviamente, as políticas governamentais, que isso tem um impacto muito grande na área contábil, do ponto de vista de tributos, etc. Tá? Do ponto de vista interno, liderança e a visão do futuro, a necessidade de mudar para continuar sendo competitivo, pensando em crescimento, obviamente, lucratividade e perpetuidade do negócio, a insatisfação de empregados, novas ideias que surgem, né? E problemas de produtividade e performance, ok? Bom, a mudança e seus impactos, né? Então, a depender do projeto que se desenha, a gente sabe que alguns impactos são mais diretos, outros são mais indiretos, mas todos eles existem dentro dessas variáveis que eu vou citar agora. São os clientes, a sua estrutura organizacional, que isso tem um impacto muito grande na sua formação de preço, obviamente na sua margem, né? E, consequentemente, na qualidade do que você entrega, pessoas e cultura, produtos e serviços, os processos de trabalho e tecnologia. Hoje em dia você tem vários softwares, né? E muitas vezes o empresário contábil tem dificuldade em optar por um em detrimento de outro. Quando faz algumas mudanças, tem que desenvolver alguns trabalhos em paralelo, que geram também sobrecarga e etc. Né? E muitas vezes tem dificuldade de poder atender a contento determinados clientes que querem alguns relatórios específicos. Bom, no processo de mudança, obviamente existem agentes, líderes, né? Quando a gente implementa um projeto dentro da empresa, do cliente, vamos estar estabelecendo algumas alianças, e obviamente com pessoas que inspiram credibilidade. Não adianta ter a figura de um chefe que não tem uma liderança, que não tenha credibilidade e confiança, e não vai contribuir nesse processo. Tá? A visão clara do que se pretende, né? E vamos mostrar uma visão de forma bem hábil, né? Por outro lado, tem a figura dos gestores, os demais colaboradores, tudo, obviamente, dependendo do porte do escritório, né? Do empresário contábil, né? Novos empregados sempre foi uma preocupação muito grande da gente, porque eu estou me referindo ao recém-admitido, e muitas vezes não se tem um programa de integração adequado, e ele entra na empresa no momento em que está se implementando mudanças, e realmente isso tem impacto muito grande para alguém que esteja chegando numa empresa. E a figura do consultor externo, que é o nosso papel, e pela imparcialidade, né? E para poder estar propondo as soluções baseadas em experiência e no próprio know-how que nós temos. Né? Bom, esse slide a gente contempla aí a questão de resistência a mudanças. Né? A resistência à mudança é um processo inerente do ser humano, porque, a rigor, ele pode não ter a percepção da necessidade da existência, está, de certa forma, confortável, né? E isso é gerenciável. Não necessariamente seja um processo lógico, a resistência não é lógica, tá? Muito menos uma questão pessoal. E, por vezes a gente percebe em alguns projetos que
o colaborador não está sendo leal e tal. Muitas vezes ele não está entendendo o processo, a comunicação não foi clara, ele não entende qual será o papel dele após a implementação da mudança. E isso gera alguns comportamentos que conflitam, vão de encontro ao projeto. E aí vem a nossa preocupação de saber conduzir todas essas situações da melhor maneira possível. Tá certo? Bom, esse slide a gente tem uma curva de produtividade, né, que é muito interessante, porque tem todo um período pré-mudança de algumas variáveis de ansiedade, receios e tudo mais, né? E a gente tem que estar administrando durante todo esse processo. A zona de transição, onde começam os colaboradores em geral, independente do seu nível, do seu cargo, entenderem o processo de mudança, né? E então tem toda uma zona de transição para depois a gente começar efetivamente a agregar valor e implementar o que a gente chama de período pós-mudança. E aí fica bem claro. Num trabalho que a gente faz dessa natureza, é importante frisar o seguinte: existem algumas etapas claras, tá, para um projeto. A primeira, o diagnóstico da realidade. A gente utiliza entrevistas, questionários, sistema misto. Temos uma metodologia específica para isso. A segunda, a comunicação inicial. Isso é fundamental, tá? Contemplando as etapas do projeto, os objetivos e as maneiras diferenciadas que a gente conduz esse processo de comunicação, tá? Porque público interno pode ser heterogêneo, né? O escritório de contabilidade pode ter também uma filial, uma outra unidade em outro estado, e ali, e naquela outra unidade, o clima organizacional seja diferente, até pelo estilo de quem está liderando, isso acontece com frequência. A identificação, análise e avaliação dos principais processos de cada área, e aí eu estou me referindo à área contábil, área fiscal, área de pessoal, área paralegal, que eu detesto esse nome, mas eu sei que existe. Enfim, depende da estrutura, né, que o empresário contábil tiver. Então, a gente vai estar avaliando os processos que impactam no resultado final. A quarta etapa seria a documentação dos cargos, a análise e entendimento do papel dos ocupantes. Quais os desafios, as principais responsabilidades, se ele tem espaço para propor alternativas de solução. Então, a gente vai buscar as grandes soluções referentes a processo, a eficiência e a eficácia, e as próprias necessidades da própria equipe, tá certo? Aí, com base em todas as informações, a gente faz uma reunião prévia de apresentação à diretoria, para depois tomarmos as decisões relativas ao processo de mudança, né? O change management, como é que nós vamos gerenciar essa mudança. A partir daí, elaboramos planos de ação, realizamos reuniões periódicas de acompanhamento, follow-up, tá? Até entregarmos um relatório final. Tá? Então, é dessa forma que a gente trabalha. E é legal que vocês envolvem quem está ali dentro, escuta para chegar num ponto, porque senão você acaba só tomando decisões com base na liderança. Né? Sem dúvida, tá? A gente envolve, de fato, todos os colaboradores, tá? Só não envolvemos aquele colaborador que está cumprindo seu aviso prévio aí, desse caso, tá bom? Então, eu gosto muito dessa curva de produtividade em função disso, tá? E aí tem comportamentos que vão variando em função disso, tá? Você sai de uma ansiedade e de um receio pré-mudança até um engajamento total pós-mudança. Perfeito. Surpresa, negação, angústia, apatia, frustração, confusão. Depois, entendimento, engajamento, entusiasmo, né? Canalização de energia. Sai da zona de conforto até começar a dar resultado. Tá? Costumo dizer que o sucesso na implementação de uma nova iniciativa organizacional depende da construção de uma abordagem estratégica para o processo de transição e gestão da mudança que minimize as resistências. Eu costumo utilizar a seguinte frase quando eu abordo esse assunto. Eu costumo dizer o seguinte: quem vai botar o guiso no gato para evitar os arranhões, minimizar e, de preferência, eliminar o que a gente chama de custo emocional, tá? Isso é muito importante.
o custo emocional, geralmente, nas mudanças de algumas empresas que você já viveu, né, poderiam ter sido minimizadas? Com certeza. Tá? Exemplo, você tem processo de mudança que, num primeiro momento, o teu colaborador não consegue se enxergar porque ele acha que não vai ter espaço para ele, porque ele desconhece. E aí você acende, não, você vai ser treinado para isso, tá? A empresa vai adquirir um produto, mas você vai receber um treinamento e vai ter condição de ter um desempenho competente. Ele já começa a enxergar espaço para ele, tá? E aí você tem, hoje, escritórios de contabilidade que estão estruturados de forma diferente, por setores, alguns ainda têm uma determinada equipe que atende uma carteira de clientes X, tá? Tudo isso tem que ser repensado, porque o que existe hoje também dentro desse segmento é uma realidade de prestar favor, está deixando de prestar serviço e aumentar a sua receita, tá? Por quê? Porque você não elaborou a contento as mudanças necessárias e transformar essa solução para um produto que efetivamente você possa estar vendendo para o seu cliente. Ou que seja importante para você agregar novos clientes, né, no mercado que é extremamente competitivo. E aí eu estou me referindo a qualquer porte de escritório. Né? Você tem música, trabalha com empresas, lucro presumido, lucro real. O que eu estou falando é válido para qualquer empresa desse ramo. Tá? Perfeito. Esse slide a gente coloca aqui essa abordagem metodológica, desculpa, porque é o impacto, a dimensão que acontece. Os resultados obtidos pelo processo de mudança estão diretamente associados, tá, à dimensão que está atuando na organização. Quer dizer, quando a gente faz um trabalho específico de identidade, para repensar valores, visão e tudo mais, o impacto é na transformação. Né? Quando a gente está avaliando a questão das relações interpessoais, a gente está, ao mesmo tempo, pensando em aprendizado e desenvolvimento. Nos processos, todo o foco de impacto é em melhoria e inovação. E, obviamente, os recursos necessários para poder fazer frente a todas essas mudanças. E isso a gente contempla, como eu falei, nos planos de ação. Tá? O plano de ação vai ter objetivo, etapas, prazos, recursos necessários e, para cada plano de ação, um responsável. Né? E qual é o papel do consultor externo? Fazer o follow-up, acompanhar, cobrar, orientar, dirimir dúvidas, tá certo? Senão a coisa não anda, porque no dia a dia as pessoas têm os seus afazeres e não conseguem conduzir. Nunca vira prioridade. Pois é, tá certo? É complicado. Tá? Essa estratégia de alinhamento, quer dizer, situação atual, como estamos, qual é a nossa realidade, esse processo de mudança, como é que vamos fazer essa transição, né? Com quem podemos contar, porque durante todo esse processo a gente vai estar avaliando, obviamente, comportamentos e desempenhos, óbvio, né? E aonde queremos chegar, né? Tá certo? Para poder estar sobrevivendo, com que equipe estaremos lá à frente. É muito normal a gente identificar alguém que tem um potencial muito grande e as suas responsabilidades estão muito aquém do que ele possa agregar. Então, a gente vai propor agregar novas responsabilidades, repensar os desafios desse ocupante, tá? E isso é muito bom em todos os sentidos. Para o colaborador, para o empresário, tá? Bom, esse slide a gente coloca os focos de atuação que eles estão interagindo durante todo o processo de mudança. Independente da fase do projeto de implementação, dentro do conceito de change management, de gerenciamento de mudança, né, você tem toda uma mobilização, desenvolvimento de equipe, comunicação e os impactos organizacionais. Então, propositalmente, eu fiz esse slide dizendo isso. Então, a nossa preocupação está sempre permeando esses focos de atuação. Tá? Quer dizer, hoje vamos estar trabalhando pensar em comunicação, ok, só que a gente tem que avaliar o impacto disso. Tá? Quem que vamos mobilizar nesse processo? Qual é a finalidade? Tudo isso tem que ser muito bem planejado. Então, planejamento é fundamental para um trabalho desse. Tá? Quais são os colaboradores que vão ser os facilitadores nesse processo? A gente vai identificar no diagnóstico, envolvê-los, tá? E administrar todas as expectativas. Bom, para encerrar, os fatores críticos para o sucesso no projeto dessa natureza.
o forte comprometimento e suporte da alta direção, do sócio. Se você tiver 5 sócios no escritório e um deles não entender que é importante que haja mudança, por algum motivo que nós já falamos, fica complicado. Todos efetivamente têm que comprar a ideia, né? E a gente tem tido uma experiência muito grande com escritórios, bancas de advocacia, que normalmente são 15, 20 sócios, estamos referindo a grandes escritórios, né? Alguns atuando na área consultiva, outros no contencioso, e vários grupos que tomam decisões em assuntos diferentes. Quer dizer, a gente tem conseguido bons resultados em função do comprometimento de todos e da clareza que a gente enfoca nos nossos projetos, né? Objetividade, clareza e, obviamente, a nossa metodologia e o nosso know-how, tá? A participação e engajamento dos profissionais, como falei, que a gente chama dos facilitadores, a utilização adequada de abordagem metodológica, das técnicas e das nossas ferramentas, que a gente vai definir e adequar para cada realidade, entendeu? Não tem receita de bolo, tá? Entendimento geral e completo dos objetivos, papéis e responsabilidades ao longo do processo, a gestão integrada das expectativas dos diversos públicos envolvidos e a estrutura necessária para realizar as atividades previstas no plano de trabalho, que eu me referi aos planos de ação. Certo? Então, em linhas gerais, é dessa forma que a gente trabalha com os projetos na área de eficácia organizacional. Eu fico à disposição de todos através do meu telefone, Rio de Janeiro, tá? O e-mail da Wisdom, o escritório da Wisdom fica em São Paulo e a nossa equipe atua em todo o território brasileiro. Mais uma vez, quero agradecer a vocês pela infra. Tá? Muito obrigado. Bom, voltando aqui. Pessoal, voltamos aqui. Primeiro, Edson, queria te agradecer mais uma vez. Contadores e contadoras que estão nos ouvindo, a gente fala todos os dias de muitas novidades, então tenho plena consciência de que mudança é algo que está no DNA de vocês nesse momento, é algo que vocês estão passando aí todos os dias no escritório e nas empresas contábeis, e é super, hiper, mega importante que a gente faça essas mudanças, essas transformações dentro das empresas da melhor forma possível. Como a gente comentou aqui ao longo do web seminário, existe um desgaste emocional muito grande, porque toda mudança, né, é algo desconhecido para todo mundo que está vivendo, mas a gente sabe que só assim que a gente vai dar o próximo passo, só assim que a gente vai chegar onde a gente quer, e é através das mudanças, das transformações que a gente se reinventa, que a gente se desenvolve, que a gente fica muito melhor do que a gente está hoje. Então, acompanhem, assistam esse web seminário de novo, peguem todas as dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas muito pontuais, porque eu tenho certeza que cada um de vocês está passando por uma dificuldade, por uma objeção nesse processo de transformação de uma forma muito diferente, mande um e-mail para ele, entre em contato com a Wisdom, tenho certeza que eles podem ajudar muito. E é isso. Então, Edson, queria agradecer pela generosidade de compartilhar esse conhecimento e essas dicas com todos nós, porque de fato é algo que está extremamente no nosso sangue nesses dias, nesses anos aí que estamos vivendo. Então, obrigada. E é isso, gente. Qualquer dúvida, se não quiser mandar no e-mail ou no celular dele, pode deixar nos comentários que a gente faz a ponte também sem problema nenhum. Mas é isso. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, fico à disposição, tá? Se for necessário, tá bom? Muito obrigado. Para você que ainda não fez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, dê um like no nosso vídeo. E é isso. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês, por assistirem os nossos vídeos. E fiquem de olho que ainda vem muita coisa boa por aí. Não se esqueçam, Nibo Conference 2019, 3 e 4 de setembro. Tenho certeza que vai ser demais, vai ser melhor ainda do que foi ano passado. Para quem foi, sabe como foi. E vamos com tudo, galera. Beijo para vocês e um ótimo restinho de semana. Valeu. Tchau, tchau.